Olá a todos, sejam bem-vindos, então, à segunda parte desse seminário intitulado Manipulação Eletromecânica e Descoberta de Novos Materiais Bidimensionais utilizando técnicas de microscopia de varredura por sonda. Eu vou falar a parte 2 desse seminário, que foi introduzido pelo professor Bernardo na palestra anterior. Meu nome é Ana Paula e eu sou professora no Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui eu tenho um resumo da minha apresentação. Inicialmente, eu vou falar sobre uma resposta universal apresentada por nanotubos de carbono de parede simples à compressão radial. Em seguida, eu vou falar sobre o controle do comportamento elétrico de nanotubos através da superfície de contato desses tubos. E depois, sobre heteroestruturas de nitreto de boro e grafeno submetidos à pressão. Esses trabalhos, eles foram desenvolvidos, né, como consequência dos trabalhos que o professor Bernardo apresentou anteriormente, e na segunda parte do meu seminário eu vou falar sobre novos materiais bidimensionais, né, o talco, a serpentina, a gipsita, que, como eu vou mostrar, vai ser um novo padrão de calibração aí na escala nanométrica, e, por fim, o sulfeto de chumbo. Pois bem, o primeiro trabalho é esse trabalho que fala sobre a resposta universal de nanotubos de carbono submetidos à compressão radial. A gente sabe que nanotubos de carbono foram muito estudados, graças às suas propriedades eletrônicas e estruturais, e que muita atenção foi dada à resistência desses tubos à tensão axial. Diversos efeitos estão associados a esse comportamento do tubo diante de uma tensão axial, mas pouco foi dito e não muito unificado o resultado a respeito da compressão radial do tubo, né? Um exemplo disso é que os valores do módulo de Young dos tubos variavam na literatura em 3 ordens de magnitude. Muito bem, esse trabalho ele vem construir uma representação universal sobre esse comportamento dos tubos diante de uma compressão radial, e a gente vai mostrar, através de um novo modelo, que o módulo de Young do tubo também apresenta um comportamento universal, o que explica aquelas variações observadas na literatura. Por fim, um subproduto ainda desse modelo que eu vou apresentar para vocês são as implicações em nanometrologia. Muito bem. Antes de começar a falar dos resultados, eu vou falar um pouquinho sobre como que a medida é feita nesse trabalho. Nós sabemos que numa imagem convencional de microscopia de varredura por sonda, nós temos o eixo rápido de varredura, o fast scan, e o eixo lento de varredura. Numa varredura convencional, a sonda passa na mesma linha fazendo o traço e o retraço, e isso gera uma linha na minha imagem. A imagem de SPM nada mais é do que uma sequência de linhas de traços e retraços. Pois bem, nesse projeto, o procedimento de realização das medidas vai seguir uma imagem onde eu desabilito o eixo lento de varredura. Isso significa que a sonda varre a mesma linha durante todo o tempo da imagem. Então, eu tenho uma imagem aproximadamente da mesma região do meu material estudado. Pois bem, minhas amostras, elas eram de nanotubos de carbono, de parede simples, crescidas sobre substrato de silício dopado, coberto com uma camada de óxido por cima. Aqui eu tenho uma imagem típica, nanotubos isolados, parede simples, eu tenho 3 tubos aqui nessa imagem. O procedimento de compressão radial, ele vai seguir 3 passos. O primeiro passo envolve uma imagem de AFM no modo contato. Em seguida, eu vou realizar o procedimento de compressão. Então, eu desabilito o eixo lento de varredura e mantenho o eixo do nanotubo perpendicular ao eixo rápido de varredura. E aí, à medida que eu conto um certo número de linhas e à medida que esse número chega no meu valor pré-estabelecido, eu desloco lateralmente o nanotubo para que eu possa mudar a força aplicada pela força. Desse modo, após a captura dessa imagem, eu posso saber exatamente qual que era a força para cada estado do nanotubo mostrado nos deslocamentos. Nessa imagem, né, esses 3 nanotubos foram comprimidos,
e a força variou de 2 a 25 nanômetros. Aqui eu tenho a geometria do meu sistema, né, a ponta de AFM com raio R, pode aplicar uma força baixa no tubo, nesse caso o diâmetro do tubo é igual à altura aparente, que eu vejo na imagem, ou eu posso usar a ponta para aplicar uma força alta, e isso vai deformar o nanotubo, criando uma altura H aqui, que é a altura aparente do tubo, menor que o diâmetro do tubo não deformado. Bom, os nossos resultados mostram que os tubos são deformados durante o processo de imagem e o que eu chamo de deformação radial é a altura aparente do tubo na imagem da AFM. Aqui eu tenho um resultado típico, vários tubos foram comprimidos, eu tenho força em função da altura, e nós podemos observar é um resultado intuitivo, né? O diâmetro do tubo diminui à medida que a força compressiva aumenta. Pois bem, nosso novo modelo se baseia em um resultado teórico que previa que a força compressiva por unidade de comprimento era função da altura do tubo. Manipulando essa equação, é possível chegar numa outra expressão onde nós vemos que a força compressiva ela vai depender do raio da ponta, do diâmetro do tubo, do strain sofrido pelo tubo, e de uma constante A que está associada com o módulo de deformação do grafeno. Se eu vou colocar essa quantidade aqui do lado de cada equação, eu vejo que essa quantidade reescalada é função apenas da constante universal, A, e de uma função do strain, ou seja, essa quantidade reescalada depende apenas do strain. Para testar esse modelo, nós vamos então aplicar essa equação aos nossos dados experimentais. Então, inicialmente, nós temos esse dado, onde nós não vemos nenhum comportamento universal, a menos do comportamento esperado, de que a deformação é maior para forças maiores, mas, se eu escrever aquela quantidade reescalada, então eu percebo que essa função descreve muito bem os meus dados experimentais e eu não tenho mais esse espalhamento dos dados. Todos eles caem aproximadamente em cima da curva. É possível notar aqui que o modelo se aplica bem para valores moderados de strain. Para valores altos de strain, ele não se aplica e não é o nosso objetivo aqui. Além disso, é possível definir o valor dessa constante universal A e os nossos resultados experimentais concordam bastante bem com os resultados obtidos por cálculos por primeiros princípios, mostrando que o nosso modelo é bastante robusto e eficiente. Sobre o módulo de Young. Bom, a gente pode definir o módulo de Young como uma função da força compressiva, da área de contato entre a ponta e o tubo e do strain sofrido pelo tubo. Se eu substituir aquela expressão para força aqui, nós observamos que o módulo de Young também vai apresentar um comportamento universal. Essa equação nos dá 3 conclusões importantes. A primeira é que o módulo de Young de um nanotubo ele não é uma constante, ao contrário do que se esperava na literatura até então. Segunda conclusão é que, para um dado strain, o módulo de Young segue um comportamento de 1 sobre D ao cubo, o que era bastante discutido na literatura até então. E, por fim, que a quantidade E vezes D ao cubo deve também apresentar um comportamento universal. Bom, para testar essa terceira premissa, nós fizemos o ajuste nos nossos dados experimentais e está aqui, de novo, o módulo de Young. Essa quantidade reescalada com o módulo de Young também apresenta um comportamento universal, como prevê o nosso modelo. Por fim, uma última consequência desse modelo é que ele pode ser também uma ferramenta em nanometrologia. Por quê? Porque a gente encontrou uma relação formal entre 3 quantidades na escala nanômetros. A força em nanonewtons, o raio da ponta em nanômetros e o diâmetro do tubo também em nanômetros. Para um dado strain, se eu conheço 2 dessas variáveis, a terceira fica completamente definida. E isso também foi testado para valores fixos de strain de 25% e de 15%, e nós observamos que, mais uma vez, o modelo se ajusta de forma bastante adequada. E teoria e experimento concordam novamente. Bom, conclusões desse trabalho, nós desenvolvemos, então, um procedimento adequado de reescala e mostramos que os nanotubos de carbono de parede simples, eles sofrem uma deformação universal,
eles apresentam um comportamento universal de deformação quando eles são radialmente comprimidos pela ponte do AFM. O procedimento experimental é bastante simples e não requer nenhum cuidado muito especial. Os valores do módulo de Young dos tubos não são constantes, eles dependem do strain que o nanotubo sofre. E, por fim, nós apresentamos implicações em nanometrologia sobre esse trabalho, porque nós conseguimos mostrar uma relação entre 3 variáveis na escala nanômetro. Esse trabalho foi publicado no Physical Review Letters, para maiores detalhes, e essa informação de que o módulo de Young não é uma constante, mas depende do strain, foi um destaque na Nature Nanotechnology na época de publicação do trabalho. O segundo trabalho que eu vou apresentar para vocês diz respeito ao controle do comportamento universal de nanotubos via superfície de contato. Esse trabalho ele foi motivado por um resultado teórico, onde os cálculos mostraram que, em contato com uma superfície de diamante hidrogenada, nanotubos de carbono de paredes simples, semicondutores, apresentavam um comportamento metálico. Na verdade, acontece um cruzamento entre as bandas do nanotubo e do diamante e ocorre uma transferência de carga do diamante para o nanotubo e ele passa a ter um comportamento metálico. Muito bem. Isso aqui deu para a gente uma nova perspectiva para controlar o comportamento dos nanotubos semicondutores via superfície de contato. Como? Anteriormente, o professor Bernardo mostrou esse resultado na apresentação dele, nós vimos que era possível, através de medidas de injeção de carga em nanotubos, verificar diferenças entre nanotubos metálicos e semicondutores. Nos experimentos de injeção de carga, nós monitoramos a densidade de carga em função da tensão de injeção e vimos que para tubos metálicos havia uma simetria nessa distribuição de cargas, ao passo que para tubos semicondutores havia uma assimetria. Já quando monitoramos a densidade de carga em função da força compressiva, nós observamos que tubos metálicos têm pouca influência da força na quantidade de carga injetada neles, ao passo que tubos semicondutores apresentam o que nós chamamos de transição semicondutor-metal. Inicialmente é difícil injetar carga, a quantidade de carga é bastante baixa, mas à medida que a força compressiva aumenta, o diâmetro do tubo diminui e ele passa a ter um comportamento condutor. Muito bem, como que nós vamos unir teoria e experimento usando essas informações? A teoria prevê, então, que se eu tiver um tubo semicondutor e colocar ele em contato com uma superfície metálica qualquer, ele vai ter a resposta semicondutora esperada. Já se eu colocar esse tubo em contato com uma superfície de diamante, o diamante vai transferir carga e ele vai ter uma resposta metálica. Eu vou virar essa figura de cabeça para baixo e, ao invés de depositar o tubo em cima de uma superfície com faixas de ouro e faixas de diamante, eu vou usar o meu tubo do trabalho anterior, só que o meu contato vai ser feito via sonda. Então, eu posso usar uma sonda de silício recoberta com um fio de ouro, eu posso usar uma sonda de diamante e fazer aqueles experimentos que foram mostrados no slide anterior. Muito bem. Vamos fazer esse processo, então. O primeiro passo, eu preciso identificar os tubos. A minha identificação vai seguir aquela identificação via microscopia de força elétrica, medidas de polarização. Como o professor Bernardo mostrou, tubos metálicos apresentam um perfil de polarização tipo V e tubos semicondutores apresentam um perfil tipo W. Então, eu identifico os tubos com os quais eu vou trabalhar. E, em seguida, eu vou fazer os experimentos. O primeiro experimento é o experimento que vai monitorar a densidade de carga injetada em função da força compressiva para uma ponta de ouro, uma ponta metálica. Então, como previu o modelo, nesse caso, eu espero que o tubo semicondutor sofra a transição semicondutor-metal e que o tubo metálico não tenha nenhuma influência com a força compressiva. O segundo experimento envolve a medida da densidade de carga em função da tensão de injeção. Novamente, a sonda de ouro, eu espero um comportamento normal do tubo semicondutor, então eu espero uma simetria para o tubo metálico e uma assimetria para o tubo semicondutor. O próximo passo envolve fazer o mesmo experimento, mas dessa vez com uma ponta de diamante. E aqui nós observamos as diferenças previstas pela teoria.
O tubo metálico não teve grandes variações, a densidade de carga, em função da força compressiva, varia muito pouco, só que agora o tubo semicondutor também apresenta esse comportamento. A densidade de carga para forças baixas já é alta, que é um comportamento tipicamente metálico. A mesma coisa aconteceu no estudo de densidade de carga em função da tensão de injeção. Nós observamos uma simetria para os dois tubos, dessa vez o tubo semicondutor também apresentou uma injeção de carga simétrica, o que comprova que, de fato, em contato com uma superfície de diamante, tubos semicondutores possuem comportamentos metálicos. Como conclusões desse trabalho, né, nós vimos que a resposta do tubo semicondutor pode sim ser controlada através do contato com superfície de diamante. Os cálculos sugerem que há uma transferência de carga, uma dopagem do tubo pela superfície de diamante, e esse trabalho foi publicado na revista Small, né, maiores detalhes podem ser consultados no artigo. Bom, qual que é a ideia agora? No seminário anterior, o professor Bernardo mostrou alguns resultados a respeito de grafeno e nitreto de boro submetidos à pressão. Uma consequência natural desse estudo seria estudar esses objetos juntos, feito esse brinquedo de montar. Nós temos peças diferentes com propriedades diferentes, nós podemos juntar essas peças para poder formar uma nova estrutura com novas propriedades, mas dessa vez moduladas pelo nosso interesse, já que nós controlamos quem vai ser montado sobre quem. Pois bem, essas são as chamadas heteroestruturas de Van der Waals. Uma consequência natural, como eu disse, seria estudar o efeito da pressão em heteroestruturas de grafeno e nitreto de boro. Isso foi feito. A pergunta que aparece aqui é: o que aconteceria se eu unisse o diamondol, que é uma camada hidroxilada de diamante, com um comportamento isolante, né? Essa medida já foi apresentada pelo professor Bernardo, à medida que a força aumenta, no caso de bicamadas, a quantidade de carga diminui, o sistema fica menos eficiente para receber carga, ao passo que na monocamada não há um efeito muito relevante dessa força compressiva. Se eu unir esse objeto com o nitreto de boro hexagonal reibridizado também com grupos hidroxilo, que tem um comportamento condutor, como pode ser mostrado aqui, novamente, o efeito na monocamada é bastante pequeno, já na fill layer, ou na bicamada, né, de bicamada para cima, à medida que a força aumenta, a quantidade de carga aumenta, mostrando um aumento nessa eficiência da injeção de carga. O que acontece se eu pressionar esses dois objetos? Se eu pressionar grafeno em cima de BI? Bom, o experimento foi realizado, né, o que nós vemos aqui é um caso de uma amostra onde eu tenho uma tricamada de grafeno depositada em cima de um bloco de nitreto de boro hexagonal, tudo mecanicamente esfoliado. Esse processo de deposição da tricamada foi feito por transferência. Aqui eu tenho uma imagem de AFM desse mesmo bloco. E aqui o nosso resultado da mistura, né, diamondol-bonitrol. O que a gente observa é que a monolayer de grafeno em cima do nitreto de boro vai mostrar uma redução na eficiência da injeção de carga, vai mostrar um comportamento isolante, né, ela vai ficando mais isolante à medida que a força compressiva aumenta, ao passo que, no caso da bicamada ou tricamada de grafeno em cima de BN, nós observamos inicialmente uma redução na eficiência da injeção de carga, mas logo o sistema passa por um aumento de injeção de carga à medida que a força compressiva aumenta. Aqui, novamente, nós testamos o efeito da camada de contaminação de água em cima da superfície e verificamos que existe mesmo um efeito, né? Em temperatura ambiente, nós temos um comportamento que é reduzido quando eu aqueço a amostra, né, já que o aquecimento promove a redução dos grupos hidroxila disponíveis para esse processo de reibridização. Os cálculos preveem que o sistema monolayer de grafeno sobre BN, sob pressão, gera uma ligação entre as camadas, uma ligação covalente entre as camadas, e isso provoca a formação de uma estrutura isolante, como mostraram nossos resultados.
né? A eficiência da carga diminui para esse caso. Já para bicamada e tricamada, nós temos uma estrutura ordenada com propriedades condutoras, que é o que nós observamos também nos nossos experimentos, né? O sistema inicialmente fica em forças baixas, conduz com uma eficiência menor, mas à medida que a força aumenta, a condução melhora e a eficiência da injeção de carga também. O que nós vimos, então, esses dois comportamentos diferentes, eles podem influenciar essa, que é uma das heteroestruturas mais estudadas, né, que é nitreto de boro e grafeno, e esse efeito da pressão deve ser observado se os dispositivos forem submetidos a forças compressivas. Bom, o trabalho foi publicado na revista Carbon no ano passado, e maiores detalhes também podem ser observados lá. Bom, até agora eu falei sobre o chamado, que eu estou chamando de velhos materiais bidimensionais. O grafeno, o nitreto de boro hexagonal e nanotubos, né, que vieram aí anteriormente. Bom, agora eu vou falar sobre a observação de 3 novos materiais bidimensionais recentes, né, e que têm propriedades bastante interessantes. O primeiro deles é o talco, o segundo é a gipsita e o terceiro, o sulfeto de chumbo. Bom, o talco, né, esse trabalho onde nós investigamos teórica e experimentalmente, né, mono e few layers de talco, ele mostra que ele foi motivado por esse estudo em lubrificantes sólidos, né. Grafite e nitreto de boro hexagonal apresentaram nanoestruturas na escala bidimensional com propriedades muito interessantes, né? Além deles, ainda existem os dicalcogenetos de metais de transição que também apresentam propriedades muito interessantes. Mas um outro material que é lubrificante sólido é o talco. O talco de PET-sabão, muito conhecido pelas famosas esculturas de Aleijadinho que existem nas cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo. Bom, a nossa primeira amostra, ela foi feita de um objeto de artesanato muito vendido nessas feiras, né? É um objeto decorativo, mas posteriormente nós fizemos medidas utilizando a esteatita, que é um mineral mais puro do talco. Bom, por se tratar de amostras não convencionais, digamos assim, foi necessário fazer uma medida de raio-x para identificar a estrutura desses materiais e para garantir que estávamos trabalhando com o talco mesmo. Pois bem, os nossos resultados experimentais mostraram que é possível esfoliar o talco na escala nanométrica, né? O que nós vemos aqui nessa parte A é uma monocamada de talco depositada por esfoliação mecânica sobre uma superfície de óxido de silício. Aqui a gente vê degraus e fileiras de talco também depositadas sobre o silício. E o que nós podemos observar é que o talco ele pode ser esfoliado em áreas bastante grandes. Nós temos áreas aqui de micrômetros quadrados, o que indica que a monocamada ela vai ser um lubrificante sólido e, portanto, ela tem uma energia de ligação entre as camadas fraca, mas ela tem uma alta tensão de ruptura, o que implica em flakes largos. Bom, foram realizados cálculos sobre essa estrutura também, né? Nós vemos aqui a geometria calculada para o bulk de talco, que tem magnésio, silício, oxigênio e hidrogênio em sua estrutura. Aqui, a estrutura eletrônica do talco trata-se de um isolante, tanto o bulk quanto a monoleia. E aqui, nós observamos resultados para o efeito da aplicação de um estresse uniaxial em uma monocamada de talco e de grafeno. E nós observamos que existe apenas uma diferença de 17% entre os valores obtidos para o talco e para o grafeno. Isso mostra que a monoleia de talco é tão forte quanto o grafeno. Os valores calculados pelo módulo de Young dela é da ordem de 180 newtons por metro. Bom, continuando a caracterização do talco, né, com base nas informações obtidas pelos cálculos de primeiros princípios, nós observamos que o talco apresenta o efeito da compressibilidade negativa, à medida que a força comprime ele sofre uma expansão ao invés de uma compressão. Então, esse efeito foi explicado também anteriormente pelo professor Bernardo. E, além disso, é possível observar a formação de dobras e rugas nas amostras de talco, o que mostra que a monoleira é rígida, mas ela não é frágil com respeito a essa curvatura, a essa deformação.
Esse resultado nos motivou a fazer estudos em amostras suspensas de tal, para determinar experimentalmente o valor do módulo de Young dessas camadas. Bom, para isso, foram depositadas amostras mecanicamente esfoliadas em substratos de silício com furos. Esses furos foram produzidos por litografia. Como vocês podem ver, existe uma camada enorme de talco aqui em cima. Toda essa parte azul é a camada de talco. Né? Esse aqui nós estamos numa barra de escala de 60 micrômetros, então os flocos são bem grandes. E como que nós vamos determinar esse módulo de elasticidade? Através das medidas em membranas suspensas. Então, nós vamos realizar o procedimento de inventação no AFM nesse tipo de membrana. E os valores observados, né, estão descritos nesse gráfico. Nós observamos, esse aqui é um gráfico do módulo de Young em função da razão entre as alturas do número de camadas, na verdade. O valor da monocamada é uma extrapolação desse gráfico. Nós observamos valores próximos a 200 newtons por metro. Nós esperamos valores próximos a 200 newtons por metro, né, como mostra esse gráfico aqui. Conclusão desse trabalho: camadas de talco são muito interessantes e apresentam propriedades mecânicas similares ao grafeno, né, os valores são similares ao grafeno. Elas são estáveis e elas podem ser obtidas por esfoliação mecânica normal, sem nenhum cuidado especial. Isso pode ser usado em sistemas nanomecânicos aí. E uma outra possibilidade é a utilização do talco como suporte para grafeno. Heteroestruturas de grafeno sobre talco, né, utilizando o talco como um substrato atomicamente plano. Uma vantagem de que isso geralmente é feito para nitreto de boro hexagonal, né, o nitreto de boro é geralmente usado como um suporte para grafeno, mas o talco é muito mais barato que o BN. Então, é uma possibilidade bastante rentável, digamos assim. Esse trabalho ele foi publicado na revista 2D Materials, e, posteriormente, né, outros grupos fizeram estudos aí dessa heteroestrutura grafeno-talco, e é um material 2D novo que pode ser aplicado aí para várias outras coisas. Bom, o segundo trabalho de um novo material bidimensional que eu vou apresentar para vocês trata da esfoliação da serpentina na escala bidimensional. Então, a serpentina é um filosilicato. Novamente, nós começamos a trabalhar com o cristal, né, em sua forma bruta, então era necessário caracterizar esse cristal. Aqui tem uma medida de raio-x, também foram feitas medidas de XPS e o cálculo da estrutura do material, que possui magnésio, silício, oxigênio e hidrogênio. A caracterização desse material, ela foi feita também por espectroscopia Raman, e todas essas caracterizações mostraram que o mineral predominante na nossa amostra era antigorita. Aqui tem o cálculo da estrutura eletrônica do cristal e aqui a esfoliação mecânica, as medidas de SPM. Nós vamos ver aqui que a serpentina também pode ser esfoliada na escala nanométrica. Os flocos possuem uma área grande. Aqui nós temos caracterizações, né, por AFM, a topografia, a morfologia do cristal, a fase, medidas elétricas de SKM, potencial de superfície e polarização por AFM. Então, nós temos mais um material bidimensional de baixo custo, que pode ser esfoliado em estruturas com áreas grandes, né, de dezenas de micrometros quadrados. O trabalho foi desenvolvido pela doutora Joyce Santos e foi publicado na revista Nanotechnology também no ano passado. Bom, o outro material que pode ser mecanicamente esfoliado é a gipsita. A gipsita, esse estudo vem da necessidade que nós temos em criar padrões de calibração para sistemas na escala nanométrica. Nós sabemos que o SPM é bastante famoso por essa capacidade, mas ele precisa ser calibrado. E esse processo de calibração envolve compras de amostras, né? Empresas vendem esse tipo de amostras de calibração, mas geralmente elas são caras, da ordem aí de dezenas a centenas de dólares. Uma opção menos cara do que esses padrões
fabricados por empresas é a utilização da mica. A mica que pode ser corroída utilizando ácido fluorídrico, e é bastante simples fazer o procedimento, mas utilizar o ácido fluorídrico é uma coisa bastante perigosa, tendo em vista, né, os danos que ele pode causar ao nosso organismo e à natureza. Então, um padrão de calibração que vá ser produzido de uma maneira simples e não poluente torna-se bastante atrativo, né, nessa área de nanociência e nanometrologia. Pois bem, o que é a gipsita? A gipsita é uma mistura de CaSO4 com água, então ela tem água em sua estrutura, e dependendo da quantidade de água que tem nessa estrutura, existem 3 tipos de gipsita, no nosso caso. A amostra tem 2 moléculas de água na estrutura, então ela é um tipo de gipsita chamada selenita. Trata-se de um cristal transparente, né, e que tem, então, essa estrutura com a camada de 0,75 nanômetros. Muito bem. Outra vez foi feito o raio-x para identificar os picos característicos desse material e para nos garantir que estávamos, de fato, trabalhando com a gipsita. E o experimento. Então, o experimento aqui é extremamente simples, né? Eu posso preparar o meu padrão de calibração da gipsita fazendo um gotejamento de água deionizada sobre aquele cristal que eu mostrei antes. Isso vai me gerar uma amostra de calibração, ou eu posso usar como procedimento imergir aquele cristal em água DI por um certo tempo, e aí eu vou ter um padrão de calibração também com um outro perfil, que nós vamos discutir mais adiante. Então, o processo de gotejamento ele vai gerar degraus na estrutura. Esses degraus, eles têm aqui, né, uma periodicidade específica. Isso aqui é um histograma de alturas dessa imagem. E aqui é a transformada de Fourier mostrando o pico de periodicidade, né? E se eu preparar uma amostra por imersão, eu vou observar a formação de platôs mais largos, né, e com a espessura exata lá da monocamada. Pois bem, observa que, além de fácil de preparar, esse padrão ele é bastante reprodutível e robusto. Isso aqui é um teste onde nós avaliamos o efeito, né, do tempo na conformação dessas estruturas formadas pela água. O que a gente observa, em todos os casos, é que a altura dos platôs aqui, ela não muda, de 7 a 28 dias é o mesmo do que no primeiro dia, mas a gente observa um alargamento desses platôs, provavelmente produzida pela absorção de umidade, né, e reação da água aí com a superfície da selenita, que é parcialmente solúvel. Bom, conclusões desse trabalho, nós observamos que a gipsita possui todas as qualidades para ser um excelente padrão de calibração na escala nanométrica, porque é reprodutível a formação dos terraços, é fácil de fazer, e eles têm uma dimensão lateral larga, o que faz com que as imagens de AFM também sejam bastante fáceis de serem feitas. A altura do terraço, ela é robusta, tanto na fabricação, no processo de fabricação, quanto na exposição a condições ambientes. O processo de fabricação é fácil e não polui o ambiente. Além disso, o material é barato e largamente disponível na natureza. Portanto, vamos usar esse padrão de calibração. Bom, a última parte de um novo material bidimensional esfoliado que eu vou apresentar para vocês é a esfoliação mecânica de sulfeto de chumbo. Então, a motivação desse trabalho veio de alguns estudos na literatura, alguns recentes, outros nem tão recentes, a respeito de efeitos da pressão nessa estrutura de sulfeto de chumbo, como esse artigo, em que em que os autores mostram uma transição de fase induzida por pressão no sulfeto de chumbo. Alguns trabalhos teóricos que mostram a possibilidade de obtenção de uma monolayer, que é um comportamento de um isolante topológico, também em camadas de sulfeto de chumbo, esses 2 trabalhos teóricos. Mas existem alguns trabalhos experimentais como esse, que mostram a possibilidade de
criar um dispositivo de memória utilizando heteroestruturas de sulfeto de molibdênio e sulfeto de chumbo. Bom, esse último trabalho é um trabalho experimental, mas os autores utilizaram o sulfeto de chumbo em placas crescidos pelo método de CVD. Bom, aqui nós vamos usar o sulfeto de chumbo natural, né? Então, o cristal ele tem essa cara, né, opaca, ele é bastante orientado cristalograficamente, é possível ver que essa orientação e essa estrutura cúbica. Além disso, o raio-x mostra que, de fato, o nosso cristal é o sulfeto de chumbo, né, por estar trabalhando com os cristais em sua forma natural. Esse é um procedimento padrão que nós seguimos, né, pegar o mineral e fazer a medida de raio-x antes de fazer qualquer análise por SPM deles. Aqui estão algumas imagens que mostram o sulfeto de chumbo esfoliado mecanicamente sobre o substrato de silício, coberto com óxido. Ele forma camadas que variam a altura. A monocamada a gente ainda não conseguiu encontrar nas amostras, mas a pesquisa segue em andamento. E alguns resultados interessantes, né? O primeiro deles mostra que o sulfeto de chumbo ele apresenta uma polarização anômala. O que significa isso? Significa que o sinal observado na polarização das amostras de sulfeto de chumbo depende da polaridade da sonda. Então, para uma tensão negativa, a medida de polarização tem um sinal, para a tensão positiva, ela tem outro sinal. Bom, esse efeito ele desaparece se a amostra for submetida a um anilho, né, a um aquecimento aqui, nós usamos para essa medida, 300 graus Celsius por um tempo de 45 minutos. Então, após o processo de anilho, nós observamos que esse efeito da polaridade, ele desaparece. Então, o sistema volta a ter um comportamento normal. Esse efeito é bastante similar ao que foi observado por Oliveira e colaboradores nesse trabalho aqui de 2012. Né? E aqui os autores preveem que esse comportamento é um efeito da água confinada entre a amostra e a superfície, o substrato. Bom, no caso do sulfeto de chumbo, nós observamos ainda mais uma informação. Nós observamos que o processo de aquecimento promove uma redução na altura do floco. Então, aquecer a amostra leva a uma diminuição na altura observada para ele. Essa redução ela está associada, possivelmente, a uma alteração, uma substituição do enxofre pelo oxigênio, num processo conhecido na macroescala como ustulação. Bom, se é um efeito da água, a polarização anômala, ou se é um efeito da água combinado com esse processo de substituição do oxigênio, nós vamos estudar. Esse é um tema de mestrado de um aluno nosso, o Felipe Beato, né? Então, ele está em fase aí de finalização dos experimentos, mas certamente vai ter um efeito combinado da água com a substituição do oxigênio. Bom, aqui eu tenho os meus colaboradores, eu gostaria de agradecer todos eles pela colaboração sempre presente, né, principalmente ao professor Bernardo Neves. Todos esses trabalhos foram desenvolvidos em colaboração com ele e com o grupo dele. E aqui os meus agradecimentos. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite para que eu participasse, né, pela oportunidade de poder apresentar os trabalhos. Gostaria de agradecer às agências financiadoras, ao FOP e ao FMG, pela disponibilização dos laboratórios. E muito obrigada pela atenção de todos vocês.